Gravando. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, mais um dia aqui, né? Quer dizer, mais uma noite, que assim seja. Hoje, dia 30, né? 29. E hoje é dia 29, quarta-feira, que é a quinta quarta-feira do mês. E hoje nós vamos iniciar o estudo. Uma formiguinha, tá? Bom, vamos lá. Nós vamos iniciar o estudo sobre fenômenos dos efeitos físicos, tá? Eu não vou utilizar o livro dos médiuns nem nada, porque eu vou só iniciar a ideia do que seja um fenômeno de efeito físico. E existe uma linguagem, basicamente, no livro dos médiuns, né, trazida por Kardec, que ele chama fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos inteligentes, tá? Para mim, tudo é fenômeno inteligente. A única coisa que modifica é de ser certo palpável, né, ou não, né, certo visível no reflexo da luz, ou não, enfim, coisas desse tipo. Então, nós vamos trabalhar hoje mais uma amplitude do que seja, de uma forma ou de outra, tá? E como que isso se dá através do próprio perispírito, como isso que se forma. Mas antes de qualquer coisa, lembrando, certo, sempre que nós estamos aqui, né, no Centro Franciscano Seres de Luz, tá? E que nós não temos assim nós temos uma formação dentro da doutrina espírita, que eu tenho essa formação e a maioria daqui de nós também, mas ao mesmo tempo nós não seguimos nenhuma instituição, tá? Então eu prefiro dizer que somos espiritualizados ou buscando estar numa condição de espiritualizado, tá? Então é para que possamos então aprender não apenas então somente com uma doutrina, tá? Que muito interessante, que para mim trouxe um esclarecimento sobre a vida muito importante, mas que não é a única, né? Porque tanto que o nome do próprio livro que foi trazido, né, inicialmente, foi Doutrina dos Espíritos. Então, né, não pertence a ninguém e a nenhuma instituição. Pertence ao conhecimento, ao saber. E me dá a liberdade, pensando assim, de buscar sempre o conhecimento, né, independente do tempo, independente da onde, e sim como buscar, né, e o que eu posso trazer para a minha vida e para o meu conhecimento e desenvolvimento, tá? Mas voltando então aqui ao nosso trabalho de hoje. Antes, lembrando que na próxima quarta-feira já teremos a primeira quarta-feira do mês. Eu estou lembrando sempre isso, porque estou sendo chato, né, burocrático até, para ficar gravado, né, a ideia da nossa organização das quartas-feiras. Então, quarta-feira que vem, nós vamos estar dando continuidade ao estudo referente à formação e como que funciona a consciência coletiva. Como que se forma, né? E como que funciona, e como nós vivemos dentro das consciências coletivas e que também somos uma consciência coletiva, tá? Bom, segundo ponto, na segunda quarta-feira, nós falamos sobre a formação das personalidades. Nós vamos estar no terceira quarta de estudo, né? Tá? E na terceira quarta-feira, tá? Nós vamos estar estudando sobre processos obsessivos. E aí, na última quarta-feira do mês, né, do mês que vem, sobre orientações mediúnicas, tá? Mas voltando então ao dia de hoje. Eu até trouxe aqui uns objetos aparentemente comuns, né? O ímã, tá? E ó, não tá querendo ficar junto. Deixa eu ver, peraí. Vou colocar bem juntinho e, né? Ou então fazer assim e eles vão querer se aproximar. Daqui a pouquinho nós vamos entender um pouquinho sobre muita coisa, como que funcionam alguns fenômenos, tá? E eu trouxe o ímã para facilitar algumas ideias, tá bom? Então vamos lá. Eu vou contar agora duas historinhas que estão anexas ao mesmo processo, tá? E dentro dessas duas histórias eu vou começar por um
um momento em que eu estava estudando, ainda, isso tem mais ou menos aí, quanto tempo? Tem quase 40 anos atrás. Não, isso foi... Não, foi em 90. Fica muito distante disso, né? Quase uns 35 anos atrás. Eu estava lá estudando o livro dos médiuns, no quarto, quieto, tranquilo. Ali tinha uma mesinha, aproveitei, peguei a mesinha, coloquei ali, e estava ali, né, estudando aquela coisa toda, e estava vendo a questão ligada aos fenômenos dos efeitos físicos. E aí eu pedi licença aos amigos espirituais, como uma forma apenas de compreender melhor. Eu sempre soube que eu trabalhava com energia, né, mas eu nunca tive a oportunidade, né? E ali mesmo sozinho, de uma forma tranquila, sem precisar mostrar nada para ninguém, né, uma forma respeitosa, eu pedi permissão para utilizar ou exercitar aquele fenômeno, apenas como uma forma de entendimento. Aí eu peguei, coloquei as duas mãos próximas à mesinha, né? Certo? Com todo carinho, com todo cuidado, com todo respeito. E a mesa, se movimentou, né? Quase que girando. Ela fez um movimento, saiu do lugar e girou. E minha mão não estava encostada, ela estava... Tá. Aí eu peguei e falei, opa, parou, né? Quer dizer, eu só queria identificar, não estou aqui para ficar fazendo fenômenos, mas para poder entender. E aí pedi permissão e pedi que algumas batidas e barulhos, né, fossem feitos ali naquele cômodo onde eu estava sozinho, certo? Eu tive esse cuidado, porque se eu fizesse com mais alguém vendo, eu estaria querendo mostrar alguma coisa, mas não. Ali o objetivo era, então, somente um estudo. E aí houve os estalos, houve as batidas, tudo. Falei, opa, beleza, parou. Bom, continuei meus estudos, tranquilo. Eu, mais ou menos um mês depois, eu fui visitar meus pais, tá? Que naquela época eles se mudaram para uma cidadezinha pequena do interior, lá em Anhembi, que fica entre Piracicaba e Botucatu, no interior de São Paulo. Uma cidade de 6 mil habitantes, 7 mil habitantes. E como eles nasceram lá, aquela coisa toda, né, eles queriam passar, né, a velhice deles, digamos assim, como eles falavam, né, na cidadezinha que eles nasceram, né, e tiveram a infância, a adolescência lá. Tá? E aí então, eu fui visitá-los e minha mãe, ela era muito voltada para essa questão religiosa ligada à Nossa Senhora. Né? Era devota de Nossa Senhora, aquela coisa toda. E aí então me pediu, falou que tinha uma senhora que fazia milagres, tá? Certo? E esses milagres ocorriam depois que ela fazia as orações, certo? E ela visitava as cidades, falando em nome de Nossa Senhora, né? E depois seguia os milagres. E me pediu muito para ir lá. Eu falei, mas a senhora quer que faça milagre do que você quer? Enfim, não importa, vai lá que eu estou pedindo. Eu falei, tá bom. Eu fui, né? Não importa o que ela estava desejando, né? E lá vou eu, né? Era um galpão, certo? Que tinha um corredor do lado do galpão. Normalmente os galpões assim, né? Pega o galpão quase o terreno todo e no lado fica um corredor onde fica a entrada e saída, além da frente. Então eu entrei na frente, fiquei lá no fundo, escondido, né? Só observando. Tá? E essa senhora, né? Devota de Nossa Senhora, ela tinha até uma certa deficiência física, né, na perna, e ela começou a falar sobre que ela tinha uma doença, aquela coisa toda, mas ela foi na macumba, ninguém, né, não conseguiu nada, só um monte de mentira, começou a avacalhar com todas as áreas ligadas ao conhecimento, às doutrinas e tudo mais. Até mesmo as igrejas protestantes falaram que ela estava com um demônio no corpo, enfim, tudo que você pode imaginar dessas coisas, ela passou para buscar ficar melhor. E aí, quando ela fez o pedido para Nossa Senhora, e ficou bem, né? Teve a cura, entre aspas, né? Porque a cura em si não existe, né? Porque não existe a doença. Mas ali, digamos, o fenômeno em si de ficar boa, né? Melhor, ela ficou, e passou então a visitar os lugares e descobriu que as pessoas eram curadas, né?
de várias coisas através do que ela fazia. E aí então, logicamente, houve a oração para Nossa Senhora, vários pedidos, todo mundo orou, aquela coisa toda, até aí tudo bem, né? Nisso ela foi lá para o corredor, e lá no corredor tinha uma quantidade de cadeiras, desde lá do fundo até a frente, na saída do portãozinho. Então, né, eu não dava para ver ainda, porque eu fui praticamente o último, né, quase o último, tá? E tinha um senhor que ficou no microfone, puxando músicas, cantorias, enfim, enquanto ela estava lá no corredor. Aí chegou a minha vez. Né? Eu não posso dizer que foi o último, porque eu estava sentado assim, eu estou agora aqui, né? Encostado na parede, no muro, né? No corredor. Eu acho que tinha mais uma ou duas pessoas aqui do meu lado esquerdo, e todo mais estavam na direção até o portãozinho. Porque eu estou sendo específico, né, e detalhista para compreender o ambiente, né, e o clima. E ela passava entregando um algodão para cada pessoa. Tá? Depois que ela entregou o algodão para todo mundo, ela falou, olha, coloquem o algodão aonde vocês querem a cura. Né? E eu fiquei pensando ali, o que eu vou fazer com esse algodão aqui, né? Porque, afinal de contas, né, enfim, eu estava lá porque minha mãe pediu para eu ir lá, né? Certo, e tudo bem. Mas, fiquei segurando o algodão, né? Ninguém precisa saber por que eu estou segurando o algodão ali, né? Daquele jeito na mão, normal. E aí, então, ela foi depois, e terminou a oração, aquela coisa toda, pegando o algodão de cada um. E eu percebi que em cada algodão tinha uma determinada situação diferente. Uns tinham marca de sangue, outras tinham cheiro de éter, outras, enfim, são vários fenômenos, por isso que eu estou contando essa história, tá? Vários fenômenos que foram sendo demonstrados nessa técnica, que é o uso do algodão, tá? Que poderia ser também, né, um pano branco, ou um pano, enfim, mas usou-se o algodão como uma forma mais higiênica, mais de tudo, né? E aí o rapaz, um senhor que estava do meu lado, ele tinha colocado o algodão no olho esquerdo dele, tá? Aí de repente, quando ele abre o algodão, tinha ali um anzol, pequeno, um anzolzinho bem pequeno, né? Enfim, aí quando ele abriu, ficou assustado com o anzol, ela pegou, né, olhou tudo mais, viu o anzol, fisicamente falando, tinha ali um anzol, tá? E aí então ele ficou assustado com aquilo e perguntou, mas como que pode isso? Desculpa, eu pergunto, enfim, ele ficou todo acanhado em perguntar, mas ele queria entender, né? Ela olhou bem para ele, direcionou o olhar para mim, voltou o olhar para ele e disse, pergunta para esse moço do teu lado aí que ele sabe te responder. Tá? Quer dizer, essa mulher nunca me viu na vida, né? Certo? Depois eu até falo sobre isso no sentido do aprendizado da questão mediúnica, das questões espirituais. Mas agora eu vou me ater apenas à questão do anzol, tá? E logicamente ela nem quis pegar meu algodão, porque ela sabia, já sabia, se sabia até o que eu estudava, né? E tudo mais. Eu falei, não, eu não sei de nada não, eu não sei como funciona esse negócio não. Ela olhou, sorriu para mim, certo? Mas fez aquilo de propósito, né? Quer dizer, não era aquela mulher que estava lá no palco, ela era uma médium que estava sendo usado mediunicamente por uma entidade e que logicamente viu que, conversando aí com o meu mentor e tudo mais, sabia que eu estava ali, né? Sabendo do que se tratava e como que era o processo. Que eu gostava de estudar, quer dizer, eu gosto de estudar e de entender profundamente cada coisa, tá? Mas vamos lá. E aí então ocorreu ali vários fenômenos. Como eu falei, tinha algodão com cheiro de éter, tinha algodão com um pouco de sangue, tinha vários tipos, né? Que eu não fiquei também examinando, eu só observei meio que de uma certa distância. Eu estava ali sentado, né? Também como se eu estivesse sendo atendido, tá? Então eu precisava ter esse cuidado. E automaticamente, assim que acabou tudo mais, eu olhei, agradeci, né? Ela deu um sorriso, tipo, né? Conheço o teu passado, sei quem tu és. Entendeu? Enfim, né? No mundo espiritual não tem nada escondido, tá? Aí
Segui em frente, voltei para casa, né? Contei a história, tá? Mas tudo bem. O que eu quero demonstrar com isso? Tá? Primeiro, aquele processo de um fenômeno de efeito físico, que foi o quê? Quando eu estava estudando sozinho, né? 2 fenômenos ali ocorreram. Um de forma comprovada e o outro que pode ter sido alguém, o vizinho que bateu na parede, né? Alguma coisa desse tipo. Mas provavelmente, por ser exatamente naquele tempo, provavelmente houve realmente os estalos, né? E o barulho do bater provocado por um fenômeno de efeito físico, tá? Bom, como que nós vamos entender agora o que seja um fenômeno de efeito físico, certo? E quais as formas de fenômenos de efeitos físicos que ocorrem, tá? Chama-se fenômeno de efeito físico como uma forma de demonstrar, certo, que é algo, por exemplo, estou segurando esse copo, é físico, não é? Tá? Quer dizer, dentro do nosso conhecimento, certo? Nós chamamos de um elemento físico. Vou aproveitar e tomar uma aguinha. Um fenômeno de efeito físico. Tá? Agora, vamos imaginar, certo, que além desse copo, tem aqui um outro copo, uma taça, por exemplo, tá? Com a forma vibracional, né, e plasmada no campo espiritual, tá? De mais um outro copo e uma jarra, por exemplo. Mas as pessoas não estão vendo, tá? Se não estão vendo, é por quê? Porque não está sendo refletida a luz física, mas algumas pessoas de repente vê que tem ali uma taça, né? E um copo, além do copo físico. Então este é considerado um fenômeno de efeito inteligente. Quer dizer, não é físico. Por quê? Porque a visão é a partir da capacidade mediúnica da vidência de quem está vendo. É da sensibilidade, tá? De quem está vendo, não por estar sendo refletida a luz. Tá? Então, a nível de visão, certo? O que nós vemos é o que é refletido à luz. Que nós vemos, então, através, né, certo, da visão dos nossos olhos, né, na verdade não são os olhos que veem, eles são apenas condutores, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque isso é outra coisa, tá? Bom, qualquer dia desses a gente pode até estudar mais profundamente sobre isso. Mas qual a diferença de um e de outro? É que todos podem ver. Tenham ou não a sensibilidade, a partir do momento que tenham a visão, vão ver tudo, vão ver o copo, mas não vai estar vendo, todos não estão vendo o outro que está só plasmado vibracionalmente. Tá? Então, ao invés de utilizar a linguagem, né, que Kardec fala sobre fenômenos efeitos físicos e fenômenos efeitos inteligentes, que para mim todos são inteligentes, tá? Quer dizer, seja então o que é tangível e não tangível, tá? Quer dizer, eu posso segurar esse copo, certo? Posso vê-lo, então isso é tangível, quer dizer, está ali visível. O que ocorreu, por exemplo, com os fenômenos que ocorreram com esse trabalho espiritual que era feito por essa senhora? Tá? Ali era um fenômeno de efeito físico, tangível, né? E visível a todos. Não era somente quem tinha sensibilidade que via, todo mundo via. E era possível ser tangível, quer dizer, apalpar e ver. Tá? Então, se nós não entendermos essa coisa simples primeiro, fica difícil de entender o processo todo, como funciona. Tá? E por isso que eu estou sendo chato e muito, assim, tipo, sistemático, né, nessa parte, tá? E tomando tanto tempo só para detalhar essa questão. Então, ali, todos os fenômenos que ocorreram, basicamente no sentido do que foi visível e tangível, tá? Eram fenômenos de efeitos físicos. Além do fenômeno de efeito físico, existiram vários outros fenômenos que não foram visíveis, tá?
mas não que não tenham sido, não que não tenham feito, não que não tinha, não que não aconteceu. Mas, para falarmos de efeitos físicos, são esses. Bom, essa questão eu acho que não é tão complicada, porque a gente está falando de tangível e visível, né? Tangível quer dizer, você pode segurar, tocar, né? E visível porque você pode olhar e ver. Eu, você, todo mundo, qualquer um pode. Tá? Bom, agora existe uma outra questão. Tá? Vamos fazer de conta que ao invés de um anzol, tá? Faz de conta que é um óculos. Eu tenho um óculos, eu não tenho um anzol aqui. Então eu vou usar um óculos. Faz de conta que por alguma razão lá, quando ele tirou o algodão, tinha um óculos dentro ali, tá? Pode ser? Então vamos trocar o anzol pelo óculos? Tudo bem. Então, a partir do momento que eu tenho esse óculos, ele não está visível, não está tangível, todo mundo conseguiria segurá-lo, né? Então, nós podemos dizer que é um fenômeno de efeito físico, certo? Tem como discutir isso? Não. Bom, mas como é que ele apareceu ali? Tem? Rian, sabe? Não? Você não estava lá, né, para ver, né? Mas você não tem ideia de como foi? Não? Sabe como é que ele apareceu lá? Não? Ah, eu pensei que você estivesse sabendo já, entendeu? Denise, tem noção de como que ele apareceu lá? Não. Marcinha? A espiritualidade colocou ele lá. A espiritualidade colocou ele lá, mas a espiritualidade é muito vago, né? Mas não, porque a gente tudo a gente... Não, eu quero saber. História das mesas Sim, mas é isso que eu quero. Isso que eu estou tentando agora transformar isso em um estudo sistemático e mais ao mesmo tempo didático. O que é didático? Não é uma opinião, e sim como realmente funciona, tá? Certo? Qual é o fenômeno? Como que funcionou o fenômeno? Saber que ele existe, nós já sabemos. Eu acabei de falar que eu mesmo fiz um teste, né, dessa história, certo? Com a mesinha, ela se mexeu ali, eu fiquei quieto, nunca mais eu fiz isso, tá? Bom, então o que acontece? Se você, agora tem duas formas da existência desse óculos aqui. Vocês têm noção de quais são as duas? Hã? Comprar na ótica não, estou falando do fenômeno dos efeitos físicos. Porque às vezes você pode comprar no camelô também, porque é ótica. Isso, aí não tem jeito, entendeu? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Tem duas formas. Eu estou sendo chato para colocar em ênfase essa questão. Vamos imaginar que este óculos, tá? Ele estava aqui, tinha um pano aqui em cima, tá? Foi feito o fenômeno, de repente apareceu o óculos, certo? Tá. Dependendo da técnica utilizada, vai ser uma forma de explicação. Por isso que eu estou dividindo em duas, tá? Ele pode ter sido transportado, tá? De um outro lugar, de uma outra cidade, de um outro país. Ele já existia. Que ele já existia. E foi transportado. Ele foi transportado para cá, tá? Então esta é uma, por isso que eu estou tentando, sabe, entrar nesse... Ele não existia e foi formado. Então vamos lá. Você está começando a entender onde eu quero chegar, mas vamos lá. Isso, tá bom, vamos lá. Deixa a surpresa aqui, deixa. Não vou falar. Então vamos lá, certo? Aí se ele foi transportado, seja lá o anzol, seja o óculos, seja o que for, houve o que? Um transporte. Então ele já existia em outro lugar e foi transportado para cá, tá? Então daqui um ano, né? Se ninguém furtar ou não quebrar, não estragar, não jogar fora, ele continua existindo, não continua?
Por quê? Porque ele foi construído e feito a partir de uma ação física, tá? E permanente. A não ser que ele seja derretido, quebrado, enfim. Mas ele continua, né? Tá. Ele não vai desaparecer. Ele não vai virar purpurina, né? Ele vai continuar como um óculos, né? Tá. Então esse é um fenômeno. Agora vamos imaginar, certo? Aqui de novo, né? Um lencinho branco, bonitinho, né? Não precisa ser não, só estou fazendo isso só para, tá? É que eu gosto de dramatizar um pouquinho. Então vamos lá. Aí tirou, opa, apareceu aqui um óculos. Só que esse óculos, por exemplo, ele não existia. Tá? Ele foi o quê? Criado? Não, ele foi moldado. Olha a diferença. Criar, você está criando do nada. Certo? Plasmar, você está formando na sua imaginação. Que você primeiro precisa plasmar, quer dizer, você precisa direcionar o que é para ser trazido. Ou você ou quem está naquela ação. Tá? Bom, então, e aí ele é plasmado. Pode ser um óculos, um lápis, uma caneta, um diamante, né? Só que se for transferir o diamante de um lugar para o outro, ele continua valendo como um diamante. Mas se ele for materializado, digamos assim, tá? Fazendo a formatação dele a partir de vários elementos do ambiente, tá? Que hoje com as ciências quânticas fica até mais fácil de explicar sobre isso, tá? Mas eu não vou me aprofundar a esse nível não, só estou falando que, certo? Porque nós vamos ter muitas quintas-feiras, quer dizer, muitas quartas-feiras para a gente continuar os estudos, né, mais detalhadamente, tá bom? Então vamos lá. Então a partir do momento que existe ali, se você guardar esse óculos, né, está visível aqui, daqui a algum tempo, quando as pessoas pararem de pensar e vibrar, da onde foi retirado os fluidos necessários para fazer o adensamento dos elementos na forma do óculos, tá? Ele vai deixar de existir. Ele vai virar, logicamente, outros componentes que eram antes. Entendeu? Tá? Porque ele foi a partir de uma ideia plasmática, né, que seria a forma mental que você cria, ou que quem está responsável está criando, certo? Seja o encarnado ou o desencarnado, ou os que estão envolvidos no processo, tá? Certo? Basicamente é isso. Então, essas duas formas, essas duas técnicas, basicamente, existem várias outras, mas a partir dessas duas você começa a entender as outras, tá? Então, nós temos aqui, feito através de um transporte, de algo que já existe, e a outra que é a formação. Ela é formada. Correto? Tá. Ficou claro isso? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? Posso dar continuidade? Então vamos lá. Vamos imaginar, certo? Agora eu vou usar a imaginação, porque senão eu teria que usar muitos elementos aqui, mas vamos imaginar que este anzolzinho que estava ali nesse fenômeno do efeito físico, vamos imaginar que ele foi materializado. Ele não houve um transporte, ele não foi tirado de um lugar e colocado ali. Tá? Mas por que então o anzol? Porque, logicamente, ele estava com um ferimento qualquer, uma inflamação nesse olho que ele estava. E depois, logicamente, quando tirou, o olho dele ficou branco, de novo ficou bonzinho e tudo mais, e ficou bom. Quer dizer, o que estava causando a irritação no olho dele, o problema no olho dele, era um anzol.
ou algo com o formato de um anzol ou algo assim, tá? Então vamos lá. Como esse anzol não existia no mundo físico, ele não foi transportado, tá? Não sendo transportado, o que aconteceu com ele? Ele foi feito o processo de plasmar e adensá-lo na forma, né, certo, de um anzol, tá? Agora, como que isso se dá? Não é só falar, espiritualidade. Como que isso se dá? Por isso que eu falei, vamos imaginar, porque existem várias hipóteses, tá? Isso pode ter sido feito apenas para que, dentro do imaginário dele próprio, certo? De quem recebeu, né, esse presente, né, de ter saído, né, aquele ferimento ou o que estava causando, poderia ser algo ligado à própria história desse senhor, e que de alguma forma ainda estava presente em seus pensamentos ou na questão do seu perispírito, por isso que nós vamos falar daqui a pouco sobre o perispírito, tá? A informação, né, que pode ele ter feito algo semelhante a isso no passado e ficou no arrependimento criando dores e sofrimentos para ele também, e que talvez ele mesmo tivesse plasmado em sua vida pessoal, mesmo de forma inconsciente e involuntária, esse ferimento nos olhos, na lembrança, né, de um anzol. Não estou dizendo que é isso, por isso que eu falei, vamos imaginar, que eu vou explicar várias formas aqui, tá? Não todas, porque existem uma infinidade, mas só para vocês terem uma ideia o quanto isso tudo vai muito longe, tá? E aí então, quando isso surgiu ali, o que foi feito? Foi retirado, certo, de sua lembrança a autopunição ou de algo do passado que, se materializando daquela forma na frente dele, ficaria como encerrou isto. Então você não precisa mais se maltratar com essa lembrança que lhe traz o alto flagelo, tá? E aí então este fenômeno pode ter sido causado pelo plasmar mental dele mesmo, mas não de agora, mas do que ele plasmou no processo de arrependimento, de autopunição do passado, né? E aí ele acaba ficando com o olho dele daquele jeito, e naquele momento existe um desligamento de ideias referente àquilo, e é como se aquilo tivesse ficado no passado de verdade, e os olhos deles vão, né, sem estar sendo pressionado, ficou melhor, e aquela forma. Só que aquela forma, ele pediu para guardar. Ela falou, pode levar, não tem problema. Se foi materializado, o que vai acontecer com esse anzol com o tempo? Vai desaparecer, tá? Ele mesmo não vai entender, vai ficar lá procurando em tudo quanto é lugar, mas não vai mais achar, porque ele vai desaparecer, porque ele não é real, ele não foi transportado de um lugar para o outro, tá? Eu não sei se eu estou sendo muito chato com detalhes de cada coisa, mas eu estou tentando ser o mais didático possível para não ficar aquela coisa como você mesmo falou, mas assim, a espiritualidade, entendeu? É entender cada detalhe, como funciona. A gente, é muito fácil ficar falando, é Deus, a espiritualidade, mas como que funciona? Quais são as ações? A partir do quê? A partir de quem? Com qual interesse? Né? Tá. Bom, essa é uma ideia. Vamos imaginar uma outra coisa. Vamos imaginar que outra pessoa ou outro espírito, né, que tenha vontade de fazer com que ele sofra a dor nos olhos. Esse outro ser começa então a plasmar isso. De tal forma, certo, que ele, por um vacilo qualquer ou por uma ligação kármica com o ser em questão, pode ter se permitido, né, sentir aquilo, tá? Então, esse fenômeno também pode ser feito através do quê? De uma ação de um desencarnado, tá?
se utilizando de energias de outros encarnados. Que daí então nós vamos entrar em outros processos um pouco mais complexos, envolvendo inclusive a parte do processo obsessivo, tá? Mas vamos lá, que não deixa de ser um processo obsessivo, né? É uma interferência ostensiva, então é um processo obsessivo. Então esse obsessor pode, pelo desejo íntimo tão grande de fazer com que ele sofra algo semelhante ao que ele mesmo fez, pode gerar isso no pensamento dele junto com o próprio, tá? Então ali, neste fenômeno ocorrido, é como se tivessem, espiritualmente falando, adensado e transformado e materializado o que estava formado através do desejo de um outro espírito, que pode ser encarnado ou desencarnado, tá? E aí depois, outro dia, eu explico melhor no processo de obsessão como que funciona isso. Posso até usar essa história de agora para também explicar, né, no estudo sobre obsessão, como que isso pode se desenvolver, tá? Então, isso também vai desaparecer. Por quê? Mas desapareceu também o que? O fenômeno em si que estava levando ele a sofrer a dor nos olhos, tá? Bom, vamos lá. Pode também ser, a partir daí dá para imaginar que existem várias formas, não tem? Conseguiram entender que existem várias formas de se ter o plasmar, a ideia, a formação de algo ferindo o olho dele, no formato de anzol? Tá. Vamos imaginar que não seja assim. Vamos imaginar que o anzol existia, tá? E vamos imaginar que foi feito por alguém, algum encarnado se utilizou desse anzol, certo? Tá? Junto com, logicamente, desencarnados, dentro da ação de causa e efeito, tá? Que seria, muita gente chama, né, kármico, né? Que significa kar, ação, ma, reação, ação e reação, tá? Então é feito alguma coisa, usado um anzol, por exemplo, para que ele se sinta ferido com aquele anzol. Através do quê? É como não existem essas pessoas que pegam a fotografia de alguém e coloca ali embaixo não sei das quantas, né, um bilhetinho na boca do sapo, tudo isso. Na verdade, o que vale realmente é o pensamento, é a intenção, tá? E só vai ocorrer dentro de um processo kármico e desde que a pessoa também permita, mesmo de forma inconsciente e involuntária. E aí a gente entra nesse processo no estudo sobre obsessão e desobsessão, tá? Que aí eu vou detalhar melhor esta questão. Mas vamos imaginar que tenha sido usado um anzol, de verdade, tá? Dentro de uma ação, vamos imaginar um trabalho espiritual, que é feito, logicamente, usando a energia do encarnado que está fazendo o pedido, do encarnado que está sendo usado mediunicamente naquela ação, e que, a partir dessa doação de energias e outras formas que são colocadas, eles vão poder atuar sobre aquele encarnado, induzindo ele a acreditar que aquilo é real. Enfim, são vários processos aí. Mas existia ali um anzol físico, não existia? Tá. Então, vamos imaginar que esse anzol desapareça da onde foi utilizado e apareça ali no algodão. Então, este fenômeno seria um fenômeno de transporte. Então, se ele guardou o anzol e foi um fenômeno de transporte, esse anzol vai continuar, a não ser que ele perca. Tá? Mas o ideal seria até que ele jogasse fora, né? Porque para que vai guardar uma coisa, né, que vai manter a ligação mental e fluídica com os que estão envolvidos? Tá? Logicamente eu vou conseguir detalhar melhor isso tudo no estudo do processo dos obsessivos, tá? Mas conseguiu entender uma separação entre uma coisa e outra? Hã? Tá. Então nós temos, dentro do fenômeno do efeito físico, certo? Que eu chamo de questões tangíveis, né? E possíveis de serem vistas, tá? Que podem ocorrer pelo transporte ou pelo adensamento dos elementos da natureza, do ambiente, com a colaboração de um médium ou mais, que tenha a condição mediúnica nessa área, tá, desenvolvida,
Na verdade, todos nós temos, em maior ou menor intensidade, tá? Vai depender... Fala. Até esse tempo, minha irmã ficou doente, parou de andar, as pernas, tudo, ficou 2 anos assim, em situação, e chegou um tempo que eu cuidava dela, eu limpava a casa toda, né, e a gente não estava nem quase fazendo comida, que a gente não tinha tempo de comer só, aí eu fiz uma sopa, não tinha nada de... Aí eu passei, limpei o banheiro todo, peguei um pano branco e estendi na porta do banheiro. Aí o esposo dela chegou, e aí quando ele tirou a meia, começou a andar dentro de casa, começou a pisar, e ele falou, que nojo, ai, essas crianças comeram, deixaram cair alguma coisa, arroz, alguma coisa, estava sendo... Aí a gente começou a estourar, quando eu olhei para o chão, e um monte de larvas. Só que não tinha como, não tinha nem lixo parado para poder dar larva. E aí a gente parou para perceber que, mesmo ele levando nas outras casas que ela morou anterior, isso estava acompanhando ela, por quê? Porque nas casas que eles moravam, ele passou a levar o lixo todo dia de manhã quando saía, porque ele, quando eu ia pegar o lixo nas tardes, estava já larva saindo enorme, já formada grande. Sim, mas isso era físico? Físico. Tá, então os pés dele tinham larvas. Ou ela, porque quem estava enferma era ela. E quem estava enfermo era ela. Tá. Então, no caso ali, mas as larvas, elas se apresentavam fisicamente, mas não saía do corpo dela. Não, É isso que eu tô... Vamos lá. Entendeu? Tá. Então, existe mais alguma coisa alimentava a formação dessas larvas. Tá? Certo. Então, pode ser larva realmente, como pode ser apenas o adensamento vibracional com depois eu vou explicar hoje ainda sobre o perispírito do desencarnado, como é que funciona isso, tá? Eu ainda vou explicar hoje, quer dizer, se der tempo, né? Eu acredito que não sei quanto tempo faz que nós estamos, vê ali quanto tempo, vou ver se eu consigo falar sobre isso. 42 já, então. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou ver se eu consigo, tá? Mas vamos lá. Porque senão a gente continua também nos outros estudos. Mas as larvas, elas podem ter sido de 2 formas, tá? Existentes de fato, entendeu? Existentes que eu digo, saindo do próprio corpo dela, tá? Certo? Pode ser que também seja somente, como eu posso dizer para você, o nosso perispírito, o desencarnado e o encarnado, certo? Tem um perispírito que liga o espírito ao corpo. O desencarnado já não tem o corpo. Então, para o desencarnado é muito mais simples, porque normalmente os desencarnados, quando estão ligados à matéria, eu quando dava passe na sala de cura, às vezes eu via os larvas percorrendo o corpo da pessoa, né? Saindo pelo nariz, entrando pela boca, enfim. Não vou ficar entrando em detalhes, porque não cabe aqui agora. Mas esse processo ocorre muito, mas com a visão, a visão que eu tinha, as pessoas, ninguém estava vendo aqueles vermes, eu estava vendo. Nesse caso, todos estavam vendo o verme? Ele, minha irmã, não. Não, mas não eram todos. Não era todos. E é isso que eu estou dizendo. Aí a gente ficou mais fácil de entender. Então, esses vermes, certo? Eles não eram, digamos assim, físicos, tá? Eles estavam dentro do campo vibracional, na forma, por exemplo, o desencarnado, quando ainda está ligado ao corpo, tá? E o corpo está lá, cheio de verme, né? O que acontece? Ele ainda não aceita a morte, ou enfim, fica ligado ao corpo, uma coisa desse tipo. Ele, aqui mesmo, quantos da gente já não tratou espíritos que chegam aqui cheio de vermes, cheio de, sabe, todo deformado, cheio de vermes. Então, pode ser que o que vocês viram era de espíritos que estavam nesse nível ali, colados, né, ligados a essa senhora. Certo? E que a quantidade deveria ser muito grande de espíritos nessa condição. E que ela também, por ela vibrar de uma forma pesada e negativa, ela também estava com o seu próprio perispírito desta forma. Essa é uma explicação nesse sentido. É porque eu estava tentando entender primeiro se todos poderiam ver os vermes.
ou somente algumas pessoas, né? Certo? Então você via, o marido também via, tá? Então, esse é um outro processo. Aí o que eles chamam de fenômeno de efeito inteligente, mas que na verdade é um fenômeno, querendo ou não, ele é físico, mas ele não é físico ao ponto de se tornar tangível e nem visível a todos ao reflexo da luz, tá? Então é usado a visão espiritual. Mas ele varria. Sim, mas daí no caso, mas aí ele varreu porque ele estava vendo o verme. Na verdade ele estava varrendo nada. A visão dele fazia com que ele visse como se existisse um verme. Entendeu não? Então ele estava tendo, naquele momento, que ele estava vendo o verme, uma capacidade de visão da vidência. Seja ela provocada ou pelos espíritos que queriam que ele visse, ou pelo próprio amigo espiritual, ou ele mesmo seja de forma anímica, porque a vidência ela pode ser provocada pelos espíritos, ou ela pode ser anímica, que é a própria pessoa, né, consegue atuar sem a provocação e sem a potencialização através do processo de magnetismo de espíritos desencarnados e também de espíritos encarnados. Entendeu? Aí a gente vai entrar numa outra questão, que aí a gente vai falar sobre isso no estudo de mediunidade, né? Orientações mediúnicas, eu posso entrar nessa área mais profundamente. Tá bom? Então, nesse caso, não era um fenômeno de efeito físico, tá? E sim, se todos vissem, seria, mas nesse caso não. Tá? É só ele que via. E naquele dia que você estava lá, você mesmo viu. Porque você tem essa sensibilidade. Entendeu? Ficou respondido? Não, tá. Você está falando dos olhos, lá na casa de repouso, uma vez tem uma senhora lá que ela não está muito bem. Ela está indo aos poucos. Aí teve um dia que, quando eu estava ainda lá na saleta, a vista dela estava com pus, estava uma coisa horrível. Eu não queria meter a mão, sabe? Para limpar, porque eu não sou técnica. Mas aí eu peguei. É só que você não sabia se era físico ou não, né? Não, eu tirei uma foto e mandei para a enfermeira, mas ela não me retornou. Eu peguei e fui atrás dela para procurar os filhos dela chegaram lá e pediram para eu limpar e eu não querendo botar a mão. Aí eu peguei e fui atrás dela para pegar um soro fisiológico, gases. Acabou que eu mesmo botei a mão, eu com medo. Mas, menina, de tanto limpar, começou a limpar mesmo. Os olhos dela estavam inchados, cheios de pus, e limpou, e ficou parecendo que não tinha nada. Aí você falando, calma. Mas aí nesse caso, a gente não tem como colocar isto como sendo um fenômeno de efeito físico, ou se é uma questão da própria condição física dela, porque... Exatamente. Então o que você fez ali foi, você fez uma limpeza na área física dos olhos dela, mas talvez provocado pelo próprio organismo dela. Então aí não teria nada a ver com os fenômenos de efeitos físicos através da ação mediúnica. O que eu estou falando aqui, nós estamos é a questão mediúnica. Entendeu? Inclusive, como eu falei, 2 anos que minha irmã foi se acalmando, né? Ela não andava porque ela não sentia a perna mesmo. Se ela ficasse em pé, ela caiu. Então já tinha feito vários exames, nada, ela curvou, ficou toda. E aí, como a gente já tinha procurado tudo, já fez corrente na Igreja Universal, que ela foi batizada com 12 anos. Então, todos os pastores padres disso já tinham ido até ela, porque. E aí um dia minha amiga me chamou para ir num centro lá no centro, na Estácio. E chegando lá, a minha irmã sempre teve medo de tudo, de estudar, eu gostava dessas coisas, né? E ela foi. Aí quando chegou lá, uma entidade falou que o problema dela, tinham dado ela para uma entidade devoradora de alma, de carne, que estavam comendo ela, né? E aí ela não deu importância, ela não ligou, porque ela sempre lembrada. Então pega um pouquinho de água para mim também, já que você está... Obrigado. Depois foi acontecendo e foi quando essa situação piorou, que começou mesmo se levantar o pão,
os tapetes, assim, não foi uma vez só. Uhum. Não, eu já entendi o processo. Entendeu? E até, aí, Já entendi, inclusive, qual era o processo obsessivo ali. Só que eu não vou entrar em detalhes, porque hoje não é o dia... Toda a perna, Por isso que eu estou separando ela cada... manca. É. Então, olha só, por isso que eu estou separando para cada quarta-feira uma área específica. Então, eu teria que entrar sobre a área de obsessão e desobsessão, certo? No sistema do porquê ela não sentia a perna e porquê desses bichos, tá? Então, hoje a gente só vai entender que, nesse caso, o fenômeno da visão desses vermes, certo? Era um fenômeno de efeito não físico, e sim através da evidência, tanto sua quanto do marido dela, tá? Bom, dando continuidade, eu até trouxe uns ímãs aqui, só porque eu sei que tem muito interesse as pessoas saberem por que um livro pode flutuar, né? Certo? A mesa, né? Pode flutuar, né? Aí passaram a usar um cesto e prenderam ali um lápis no cesto, e o próprio cesto começou a escrever, tá? Por que, por exemplo, como que conseguiram transportar as pedras lá na construção do Egito, né, das pirâmides? A mesma coisa, tá? Como é que vai se levantar aquilo? Não usou força. Como é que levantou a mesa, uma mesa desse tamanho aqui, vai lá e fica batendo no teto, né? Porque as pessoas colocaram a mão aqui na mesa, mas depois eles ficaram assim, se assustaram, a mesa continuou no teto, subia, descia, girava, não é não? Como é que funciona isso? Tem como explicar isso pra gente? Eu não sei de nada. Ah, explica pra gente, vai. Eu não sei de nada. Não capita niente. Então vamos lá. Por isso como tô bom hoje. Bom, vamos lá. O que acontece? Olha aqui. Eu peguei alguns ímãs. Vou pegar só dois, tá? Senão eu vou fazer barbaridade aqui. Ó, vou colocar esses dois juntinhos. Ah! Fica aí. Fica aí. Ah, segurando agora aqui. Não adianta, né? Agora eu vou fazer assim, ó. Não adianta. Troquei de posição. Olha lá. Essa magia, né? Ó. Larga. O que significa isso? Este caso aqui é um processo eletromagnético ou magnético, no caso aqui magnético, porque não foi provocado através do metal, certo? Comum, tá? Certo? Através de um processo eletromagnético, entendeu? Porque você pode utilizar esse material e transformá-lo em energia elétrica, e você pode transformar a energia elétrica, tá? E pegar um ferro comum e transformá-lo, fazê-lo com que ele fique magnetizado e vire um ímã. É aí o processo inverso. Quer dizer, você pode tanto pegar um metal, certo? Que no caso aqui, né? Foi sem querer que eu quebrei, mas você pode observar que aqui dentro, certo? Ele foi prensado. Ele é o próprio magnético que foi prensado, certo? Que é e transformado nesse metal aqui, tanto que ele fica fácil de quebrar por isso. Porque ele não é um ferro, certo? Imantado. Não. Ele é o próprio magnético. Tá? Hã? É magnetica. É o metal, né? Que é o nome, magnetica. Tá? Então, o que significa? Que você pode ter um metal, tá?
E você pode pegar um metal comum e usar a energia elétrica e transformá-lo em um ímã. Tá. Se o ímã, se esse metal, dependendo da posição que ele estiver, direcionado a outro metal, também magnetizado, tá? O que vai existir, como aqui, ou ele, dependendo do polo, ele vai aderir, querer ficar junto, e de repente um não pode gostar do outro e querer ficar sempre separado, dependendo da posição, tá? Bom, essa é uma coisa. Agora vamos imaginar outra, tá? Eu fiz isso para mostrar que as coisas são simples às vezes, tá? Nós vivemos num planeta, certo? Que temos a ação do quê? Núcleo? Não, a ação do nosso planeta que faz com que exista o peso das coisas. Ah, verdade. Gravidade, tá? Tanto que na Lua, por exemplo, tem que se ter certo, quando eles foram para lá, tinham que usar um certo tipo de peso, né? Para dar uma compensada, que senão eles ficariam meio que quase que flutuando. Por quê? Eu ia pro espaço. Não iria para o espaço, mas gravidade lá é quase a gravidade é muito pequena. muito pequena. Então você poderia pegar uma mesa como esta lá e com 2 dedos levantar. Tá? Então a força está em quê? Em levantar a mesa ou na ausência do? O que faz o peso? Hã? Verdade. A gravidade. Tá. Então, a questão do peso está em quê? Na gravidade. Agora, por que você pega uma espuma, né? Certo? Você pega uma espuma, ó, vamos ver, ó. Tá. Caíram mais ou menos no mesmo tempo, mas se eu pegar um pedaço de espuma, isso aqui vai cair primeiro. Sim. Por quê? Se o tamanho é igual. Se eu chutar, ela respondeu já. O peso. Porque ele sofre maior ou menor ação sobre, tá? A massa é menor. Entendeu? Tem Por uma quê? equação pra isso aí, mas eu prefiro- Por que, por exemplo, certo? Como é que eles fazem a divisão do ferro e do ouro? Você sabe como que é feito? Não. Não? Por que eles ficam com aquela bandeja ali? Hã? Entendi, eu não sei. Sabe para quê? Para que o ferro saia, certo? Seu Paulo sabe. Seu Tá. Paulo sabe. Isso. Porque o ouro, ele é 3 vezes ou 4 vezes mais pesado do que o ferro. Uhum. Eu não sei se 3 ou 4 vezes, mas ele é mais pesado que o ferro. Então, automaticamente, você jogando na água ali, o que vai ficar saindo? O ferro. E vai ficar sobrando o que embaixo? O ouro, que é mais pesado. Tá? Bom, como é que nós vamos entender isto? O que significa ser mais pesado ou menos pesado? Agora que me pegou. Tá? Depende da densidade, do formato, tá? E assim, uma infinidade de coisas. Agora vamos imaginar que você tenha 2 objetos iguais. Os 2 estão sofrendo o quê? Pressão atmosférica. Mas se nós mudarmos o campo vibracional de uma delas, o que vai acontecer? Hã? Uma vai, uma pode até, de repente, ser possível você com a pontinha do dedo levantar uma e a outra não. Por quê? Porque você mudou o quê? O peso, A densidade. a densidade. Errei. Ali a gente não está falando nem de peso nem de densidade. Errei. Nós estamos mudando as polaridades vibracionais daquele elemento naquele tempo. Só que, por que a mesa não vai ficar lá em cima o tempo todo? Eu não sei. Porque se os médiuns saírem dali e não tiverem mais a ação, junto com os desencarnados que vão estar atuando,
ela não vai estar mais sofrendo o quê? A ação que modifica seu campo vibracional. Já que todo material, toda matéria, na verdade não existe na forma que nós acreditamos. Hoje as ciências quânticas nos ajudam nesse ponto, tá? Se você pegar um pedaço desse vidro aqui, você vai ver que se você olhar para dentro dele mesmo, é um vazio praticamente. O formato, ele tem várias condições para chegar àquele formato. Para nós ele é sólido, mas na visão microscópica, Ele cada é um- vez ele vai abrindo mais buraco. Então agora, se você modificar as suas polaridades dentro de um processo que nós ainda não temos o conhecimento, tanto que a ciência quântica está tentando entender como é que funciona isso, tá? Porque hoje, por exemplo, quando eles fazem a divisão, por exemplo, de um átomo, certo? Vocês vão dividir uns prótons e os elétrons, por exemplo, ali tem o que eles chamam de, vamos dizer, os elementos internos, né? Então esses elementos, por exemplo, quando eles ficam num determinado ambiente que está fechado, né? Dentro de um processo que é feito do estudo, se uma pessoa olhar para aqueles elementos, eles vão começar a se mover. E por que eles estão se movendo? Porque ele é tão sensível, porque a informação contida neles ainda não é autossuficiente para detê-los a uma forma. Então, eles estão suscetíveis a quê? Até mesmo um pensamento. Quer dizer, se você pega um pedaço de vidro, tira dele, vai desmontando até tirar o átomo, faz um choque atômico, e dentro dele, desses elementos, vai encontrar lá os prótons, dentro dos prótons e assim por diante, outros que são tão suscetíveis que eles podem ser modificados. Se você modifica o seu interior, jogando novas informações, você altera as funções e polaridades. Tá? Então veja só, se eu pegar um pedaço de ferro qualquer, estava brincando, né, com o Paulo, a gente chama de ferro doce, tá? Que é o chamado 1001, mas não importa isso. É isso dentro da indústria, né, se você pegar um pedaço de ferro, um cano de ferro, se você estiver andando pela rua, caiu a tua chave no buraco, no bueiro, né? Aí você, pô, mas eu não tenho como pegar, como é que eu vou abrir? Ah, mas eu tenho lá um ferro no carro, né? Um pedaço de cano, um pedaço de ferro. Sabe o que você faz? Bate nele, tá? E você vai pegar lá a moeda, você vai pegar a chave que caiu, porque você vai transformar aquele pedaço de ferro num ímã. E como é que você modificou ele, transformando em um ímã? Tá? É como se fosse aquele efeito. Não, aí, veja só, são coisas diferentes. Aí você está atuando, certo, vibracionalmente, igual aquela história de você pegar um pedaço de plástico, passar no pelo, certo? E aí você faz com que grude o papel nele. Tá? Eletrostática. Entendeu? Mas eu não estou falando nesse sentido, porque eu não estou usando a eletrostática. Eu apenas bati, certo? Naquele cano com alguma coisa. Posso bater com um pedaço de pau, como posso bater com um pedaço de ferro, ou um pedaço de pedra, tudo faz. O que eu fiz ali? Eu alterei, certo? Já que ele não é inteiro. Na nossa visão ele está inteiro, mas ele não é, tá? Então quando você bate, você gera o quê? Esse impacto ele propaga. Atrito, né? Atrito é isso aqui. Estou falando o impacto. Quando você gera um impacto, então você tem ali, por exemplo, o som, ele não é só aqui. Ele vai se propagar, porque pelo impacto que eu gerei, olha lá a água lá balançando. Ele Reverbera. Então você cria um campo de ação magnética, não de eletromagnética.
Por quê? Porque eu usei a minha mão, eu não usei um campo eletromagnético, eu não usei uma energia externa eu fiz com que a própria da madeira se propagasse. Tá? Mas se ela não tem para onde ir, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar. Se você pega um plástico, um elástico, você estica, o que acontece com ele? Ele volta. Se você pega um metal, certo? Você faz assim nele, quando você solta, ele faz o quê? Ele volta para o seu campo original. A não ser que exista uma outra ação, como, por exemplo, mudanças de temperatura. Mas, tirando isto, o que você vai fazer? Você vai gerar um movimento, certo? E que depois ele vai procurar o seu centro novamente. Por quê? As informações contidas no interior de cada célula daqueles elementos, certo? Buscam estar na posição de origem. Elas não foram modificadas. Elas apenas se modificaram pela ação, né, do impacto. E que foi gerado então a propagação, certo? A reverberar, né, o processo. Tá? Então, este processo, na verdade, é o processo que ocorre nesses fenômenos, certo? De movimento. Hoje não dá para falar mais sobre isso, então eu vou só encerrar por essa parte do movimento. E nem deu para completar, né? Que eu só dei uma ideia de como não é difícil você modificar as coisas. Então hoje dá para a gente estudar um pouquinho mais profundamente. A própria ciência quântica nos ajuda, né? Nos dando essa condição de estudo mais aprofundado. Então você vai modificar o quê? Certo? Esse conhecimento nós não temos de como é feito. Por isso que os espíritos é que são utilizados para, através da capacidade mediúnica, que seria a capacidade que a gente estava falando do quê? Magnético e eletromagnético. Então, esse material aqui, ele é magnético, tá? Ele não precisa, dele você faz energia elétrica, tá? Agora, tem o inverso, você pode pegar a energia elétrica, tá? E usar um sistema de bobina, que a gente chama, né? Que seria o processo que é feito, tá? Que vai gerar ali um campo magnético, eletromagnético. Tanto que se desligar a energia, ele para. Tá? E o mesmo ocorre com o quê? Com a questão da ação mediúnica, certo? Do médium, que vai estar sendo usado o quê? Ele é o fator que consegue modificar através da ação, né? Certo? Não só dele, da sua capacidade eletromagnética, podemos dar outro nome, tanto faz, que utilizando ela faz com que os elementos daquele móvel direcionado, seja de metal, de plástico, seja o que for, seja alterado as suas informações momentaneamente, como eu fiz com a mão, reverberando, mas em todo o conjunto do que está ligado àquilo, tá? Para mudar a sua ação e até mesmo fazer a flutuação ou os movimentos. Tá? Mas no outro dia, na próxima, que eu acho que vai ser janeiro ou fevereiro, que vai ter 5 semanas. Enfim, no próximo mês que tiver 5 semanas, 5 quartas-feiras, então na quinta quarta-feira não vai valer o de dezembro, porque vai ser logicamente no Natal e no Ano Novo, né? Certo? Então não tem como, tá? Agora em janeiro eu não sei se tem 5 quarta-feiras ou não. Fevereiro? Fevereiro eu sei que não tem, né? Então provavelmente a gente vai continuar esse assunto entre janeiro ou março, né? Tá? Tenha 5 quartas-feiras, porque o estudo nessa área sempre é na quinta quarta-feira do mês, tá? Eu estou dividindo assim porque são muitas informações, né? Tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Vamos então encerrando, né, o de hoje. Tá? Eu acho que foi proveitoso, deu para a gente ter uma... Foi divertido. Foi divertido. Não, eu estou me chamando de palhaço aqui na cara dura, você viu? Então vamos lá. Então encerrando essa etapa, né, que a gente já começou a dar uma ideia geral, certo, de como funciona, tá?
e aí vamos trazer outros elementos. É por isso que eu falei que não ia pegar o livro dos médiuns, tá? Porque primeiro a gente começar a entender, né, o processo, tá? E aí depois eu vou começar a pegar outras obras e começar a trabalhar outras questões, tá bom? Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos reunidos, né? A Jesus, nosso Mestre e Senhor, a esta grande família de amor no qual fazemos parte, né? E desejando a todos que cada um possa encontrar, né, o seu caminho, né, o caminho e que possa lhe trazer essa questão que cada um compreenda, né, dentro da sua paz interior, tá bom? Eu vou pedir para o nosso amigo então desligar, né? Desculpa.